Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber para uma entrevista no clipe do Gutenberg o executivo Carlos Eduardo Reis. O Carlos tem um MBA em Administração Industrial ou Gestão Industrial e fez seu curso de graduação em Engenharia, além de vários cursos de desenvolvimento e treinamento gerencial. A sua carreira executiva foi empreendida em grandes empresas multinacionais e também nacional. Ele atualmente ocupava a posição de diretor de operações da Libes, uma grande empresa nacional e também uma das melhores para se trabalhar. Antes disso, ele trabalhou na Warner Lambert, lá no início de sua carreira. Ele trabalhou na Revlon Bozano, atual L'Oréal, e mais recentemente ele trabalhou na Novartis. Ele empreendeu uma carreira bem-sucedida, ele comandou grandes equipes, ele gerenciou grandes orçamentos e ele tem um registro de competência ao longo de sua história. Portanto, eu quero dar boas-vindas a você, Eduardo, e desejar a você todo o sucesso, uma vez que você está iniciando o seu processo de recolocação com a Gutenberg Consultoria. Como eu digo a todos os meus clientes, eu espero que você tenha uma curta passagem pelos escritórios da Gutenberg e tenha sucesso na sua recolocação. Muito obrigado, Sr. Gutenberg, e tenho certeza que com o apoio de vocês e o background histórico profissional que eu consigo trazer, a gente poderá em breve achar uma oportunidade que eu consiga colaborar com a empresa e também desenvolver mais ainda a minha carreira. Muito bem. Então eu tenho algumas perguntas a lhe fazer. A primeira, naturalmente, eu já declinei um pouco sobre a sua carreira, mas eu gostaria que você falasse para aquelas pessoas que estão nos vendo e assistindo um pouco da sua carreira. Entrasse em alguns detalhes que você considere de importância para aquelas pessoas que nos escutam. Acho que a primeira coisa de todas as carreiras é a base sólida de onde a gente vem formando. Incrivelmente um executivo falar, mas eu comecei minha base sendo torneiro mecânico. Isso ajudou a formar a minha formação profissional de uma forma a saber entender muito bem todos os níveis da empresa. E eu gosto de transitar por todos eles. Afinal, os resultados todos que nós fazemos, as diretrizes, a gente traz por intermédio das pessoas, ajudando elas a executarem da melhor forma possível as suas funções. No curso de graduação de engenharia, comecei lá na Revlon Bozano, depois passei pela Warner Lambert, experiências muito boas. Fiquei vários anos na Novartis, 8 anos na Novartis também, trabalhando muito próximo ali da produção, da engenharia industrial, e depois iniciei uma nova etapa, um novo ciclo na Libes Farmacêutica. Lá foi um aprendizado muito grande. Eu acho que eu aumentei muito a minha bagagem profissional, começando com a área de melhorias de processo, depois gerenciando a produção com 300 pessoas, chegando à diretoria com quase 800, liderando todo esse time. E qual era o volume do teu orçamento anual? Meu orçamento anual era em torno de 300 milhões de reais e a gente participa e era muito, vamos dizer assim, ativo para estar envolvido com o retorno, que era o faturamento de aproximadamente 1,5 bilhão. Você se reportava ao diretor-presidente, era isso? Na última passagem, no último cargo que exerci, passei 4 anos me reportando direto ao presidente executivo. Que áreas estavam, vamos dizer, sob a sua liderança nessa última posição de diretor de operações? Como eu tinha já uma bagagem muito grande de produção, o que precisava era uma conexão, era fazer a integração de muitas áreas. Por isso que ficou sob o meu guarda-chuva. Então começamos lá da parte do planejamento de produção, o supply chain, que era a área de compras, e extrapolava um pouquinho, porque eu fazia compras de indiretos e diretos, né?
Tinha a área de produção de 2 plantas. Que é a manufatura, né? A manufatura, execução principalmente. Estou falando de uma planta química e uma planta de formação de produto acabado, que é a galênica. A engenharia industrial e engenharia de produção, engenharia de projetos. O almoxarifado e a expedição. E também a área do controle de qualidade. O controle de qualidade, ele é parte do processo de finalização do produto. Então todas essas áreas, ou seja, toda a cadeia de supply chain estava sobre a minha liderança. Exatamente. Muito bom. Ao longo desse período, você como diretor de operações, será que você poderia nos fornecer, nos informar sobre algumas das suas principais realizações, principalmente nos últimos anos em que o país viveu uma recessão muito profunda e, naturalmente, que a recessão deve ter afetado os seus negócios também, como afetou outros no setor de alimentício, etc, etc, etc. Um importante ponto é que a Libes, desde que eu entrei, ela estava numa fase de expansão, de crescimento. E aí eu posso dizer que o impacto negativo da economia foi o mínimo possível para nós, porque nós trabalhamos com muito esforço, com muita dedicação para fazer todas as medidas, contramedidas para isso. E o que significa? Significa que quando eu entrei nós fazíamos praticamente 1.500.000 unidades por mês, e quando eu saí nós já estávamos na casa dos 6,5 milhões. Partimos de um OTIF, que é como se fosse um nível de serviço de atendimento de aproximadamente 34% num certo período, e no final estávamos a 98%, conseguimos virar isso em 6 meses para 98% de atendimento, e permanecemos por mais de 5 anos com o mesmo índice também. Isso é uma participação fundamental para que o crescimento fosse sustentável, as lideranças sob meu comando fossem perfeitamente instruídas e também colaborativas entre elas, porque o resultado não é só de uma pessoa, é da companhia, consequentemente as ações são de todos. Isso eu acho que foi uma das grandes colaborações que a gestão do Carlos, desde a época de gerente de manufatura de galênico até a parte de diretor, que conseguimos contribuir. Considerando que o custo do produto nesse tempo todo foi reduzindo, e se comparar entre as duas pontas, tivemos aí uma redução de mais de 10% no custo do produto. Se você pudesse olhar no espelho, quais seriam 3 qualidades que você apontaria para o espelho sobre você? Naturalmente que é difícil, muito difícil. Eu vou tentar pegar um pouco das conversas que eu tenho com os meus antigos gestores. Eu sou uma pessoa engajada. Eu não, trazendo para a vida real, eu não sei ir para casa tendo papel sobre a mesa. Missão dada é missão cumprida. Então eu sou uma pessoa que tem uma perspectiva, pela minha formação, de objetivos muito forte. Eu vou em busca daquilo que a empresa necessita. Isso persegue os resultados. Persigo os resultados. E isso não significa perseguir os resultados da minha área. Eu acho que isso é totalmente antigo. Você falar que vai procurar perseguir os resultados da sua área, seja de operações, seja comercial. O resultado da companhia é o que vale. Se eu tiver que sacrificar um pouco mais e contornar com outros planos a nossa área para contribuir para o bem maior da companhia, com certeza a gente vai procurar fazer da melhor forma possível. A outra coisa é ter compliance. Eu sou uma pessoa que detesta e não faz jeitinhos. Ou seja, se a gente tem regras a seguir, as regras são seguidas, e no máximo a gente vai questionar as regras no futuro para que elas possam mudar se a gente não concorda. Mas regras são regras, e a coisa mais fácil é fazer o certo.
É interessante essa sua observação, principalmente essa última de compliance. Eu trabalho para a Libes há muito tempo. Eu tenho um respeito muito grande pela empresa, pelos seus dirigentes e também pelo seu fundador, que já não está entre nós. Um homem de caráter ilibado, um estudante disciplinado, não tinha formação superior e construiu uma grande empresa ética, séria, profissional. É tanto que todos os executivos ou executivas da Libes que passaram pelos meus escritórios nos últimos anos, eles tiveram, em geral, passagens muito curtas. Por quê? Porque eles eram, ou elas eram, pessoas extremamente bem preparadas, porque a Libes investe no desenvolvimento das pessoas. É tanto que uma dessas executivas que passou por aqui, hoje está nos Estados Unidos, numa grande empresa multinacional, no estado de New Jersey, dirigindo grandes projetos para a América Latina. E tem vários outros, ou várias outras pessoas também. Portanto, eu concordo com você, eu assino embaixo esse seu depoimento. Muito bom. Eu agora gostaria de saber de você o seguinte. Você ingressou agora no mercado na última semana. Você ainda nem passou pelas nossas sessões de aconselhamento. Eu gostaria de saber, você tem como objetivo hoje se recolocar em que posição, em que tipo de empresa, né? Com que nível de flexibilidade, de mobilidade, não é? Hoje eu acredito que há uma divergência muito grande em relação a títulos de cargos. Eu realmente não sou apegado a isso. Então o que vale muito para mim é ter uma oportunidade numa empresa que tem os mesmos valores que nós falamos há pouco. Que é uma condição super importante para o sucesso do executivo. Exato. Se não tiver as mesmas condições, eu acho que não vai ter uma sinergia, uma troca saudável. Então precisamos ter os mesmos conceitos, os mesmos valores. Seja numa posição de gerência de manufatura, que eu consiga colaborar com tudo, ou uma diretoria de total supply chain. Isso depende muito da proposta de trabalho, da fase, de como que eu vou conseguir construir. E a minha perspectiva de recolocação, minha flexibilidade é totalmente aberta, seja aqui no nosso país ou na nossa localidade, ou nesse Brasil que tem uma extensão continental, ou até em outros países, que eu acho que vai agregar muito para a minha carreira, que é importante também nesse momento. Me considero uma pessoa jovem ainda, eu tenho pelo menos esse espírito jovem, e muito posso contribuir lá fora com a minha experiência, que isso é muito grande, sobre gestão de pessoas e fases de crescimento de empresas que estão em expansão. Passei por muitos períodos desse formato e são períodos diferentes de uma empresa que está estável. A gente tem que ser mais flexível, mais ágil e pensar muito no futuro. Eu acho que eu consigo contribuir muito com as empresas nesse momento. Parece-me até que você está considerando posições no exterior. Você tem essa flexibilidade, não é isso? Tem uma flexibilidade. Isso é ser contratado por uma empresa nacional que tem operações no exterior, ou mesmo uma multinacional que queira ter alguém com o seu perfil, com a sua experiência e também conhecimento. Sim, não é isso? Sim, perfeitamente. Muito bom. Agora, uma última pergunta para você. E essa é uma pergunta bem objetiva que eu faço a todo entrevistado. Por que uma empresa deveria lhe contratar? Seja ela do setor cosméticos, onde você tem experiência, do setor alimentício, onde você tem experiência, ou do setor farmacêutico. Eu tenho que profissionais com valores iguais nós discutimos, com o histórico profissional, a experiência que eu consigo trazer, são poucos no mercado. E isso, em comparado ao benefício que a empresa pode ter com essa colaboração, de trazer as pessoas para trabalhar junto, esse perfil de liderança, de agregar junto com as pessoas e fazerem as pessoas darem o melhor de si, eu tenho tudo isso comigo.
E neste caso, o investimento da empresa comigo e o meu na empresa é o melhor possível neste momento. Muito bom. Eu quero agradecer ao Carlos Eduardo por essa entrevista e naturalmente que nós aqui da Gutenberg Consultores vamos fazer todo o possível para que ele se recoloque num breve período de tempo e que ele também seja bem sucedido, quer no Brasil ou no exterior. Ele tem conhecimento, como eu já disse, ele tem experiência, ele tem uma excelente formação acadêmica, ele tem inúmeros atributos nessa guerra por talento humano, principalmente em nosso país. Uma realidade que também é vista em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, França, Japão. Todos esses países estão vivendo um período de guerra por talento humano. E o Brasil principalmente. Então, eu sugiro que, se você está procurando um executivo com as suas qualificações, com a sua experiência, que você ligue ou me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em fazer a ponte entre a sua organização e o Carlos Eduardo. Quero também pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, onde você encontrará essa entrevista, entre várias outras. Você vai encontrar os meus artigos, uma série de contribuições que a Gutenberg faz questão de dar à sociedade, especificamente ao executivo brasileiro. O nosso lema é ajudar as pessoas a serem melhores, a usarem o seu talento em sua total potencialidade e, mais do que isso, crescerem a novas posições, de tal maneira que, ao fazer essa ascensão, eles possam abrir caminhos para aqueles outros que estão abaixo deles. Eu quero agradecer, portanto, mais uma vez, ao Carlos Eduardo pela sua participação. Quero agradecer a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!